Olá, eu sou Frei Alfredo Francisco de Souza, sou frade missionário inaciano e agora neste canal pretendo trazer algumas reflexões sobre o Evangelho de cada domingo, mas também depois outras palestras na área do desenvolvimento humano, das relações para vocês. Hoje eu gostaria de trazer para vocês a reflexão do Evangelho que vai ser usado no 23º domingo do tempo comum, que é dia 6 de setembro, que é Mateus, capítulo 18, de 15 a 20, e que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvidos, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Esta é a palavra de Deus do Evangelho para domingo. Portanto, o tema principal é este: se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Então, esse trecho do Evangelho de Mateus vem logo depois de Jesus ter falado sobre o problema de escandalizar os pequeninos no interior da comunidade dos seguidores de Jesus. Pode haver aquele desejo e a ambição por superioridade, por dominar no interior da comunidade, e isso pode escandalizar os pequeninos. Depois disso, Jesus falou também da busca pela ovelha perdida, mostrando ali então a atitude que deve ser o comum da comunidade. Buscar aquele que está perdido a todo custo, enfaixar, fazer curativos. É assim que Jesus, portanto, neste Evangelho segundo Mateus, introduz o tema de hoje. O trecho do Evangelho para a liturgia deste 23º domingo do tempo comum, em Mateus 18, de 15 a 20, apresenta para nós, em primeiro lugar, um itinerário terapêutico sobre como agir no contexto das relações interpessoais na comunidade. Começa dizendo assim: se o teu irmão, o primeiro dado é que essa pessoa é um irmão, não é um estranho. Se ele pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Jesus usa esse termo irmão, que indica um membro da comunidade, alguém próximo, alguém das nossas relações interpessoais. E a ordem é para que a pessoa ofendida nesse desentendimento é que tome a iniciativa de se dirigir, não para corrigi-lo, como diz o nosso texto em português, mas para convencê-lo, que é um termo muito melhor. Convencê-lo de quê? De que é preciso agir diferente, de que na comunidade esse tipo de comportamento não pode existir. Então, não é uma atitude de alguém que é superior, que tem a verdade, para corrigir alguém que é inferior e que não tem a verdade. Indica, portanto, uma atitude para ganhar o irmão, cujo objetivo é ganhar o irmão e não humilhá-lo, expô-lo ou condená-lo. Não é, como disse, uma posição de alguém superior, é a posição de alguém que tenta recompor aquilo que foi destruído nas relações pessoais num determinado momento
na comunidade para superar o desentendimento. Lembrando então que Jesus já havia dito assim: antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho. Esse ensinamento já tinha sido dado porque Jesus sabe que a dificuldade de enxergar a realidade do outro pode atrapalhar a minha maneira de enxergar, de ver a realidade dos irmãos. Jesus ainda diz que isso deve ser feito a sós, porque não se deve dar publicidade para as contendas, para os desentendimentos, mas o objetivo é resolver o problema. Na maioria das vezes, não é assim que se age, infelizmente. A exposição pública, às vezes, é a prática mais comum. Imagine hoje vocês, então, nas janelas escancaradas da internet, quando às vezes as pessoas são expostas nas redes sociais. Jesus diz: a sós contigo. Nesse processo terapêutico de cura, de cura das relações interpessoal, como disse, é quem foi ofendido, quem está ferido que deve ir. Por quê? Jesus entende que, às vezes, a pessoa que cometeu o erro, que ofendeu, que causou o desentendimento, ela não tem coragem, nem força, nem energia para tomar essa iniciativa. E às vezes está coberta de vergonha, portanto, não tem forças necessárias. E é por isso então que a parte lesada, a pessoa que foi ofendida, que foi o alvo do pecado do outro, é que deve ir ao encontro para recompor a unidade das relações. Aqui lembro algo que nos dificulta tanto essa atitude de tomar o primeiro passo, que é aquilo que nós aprendemos desde cedo, que o papel de vítima dá a todos nós algum ganho. Pessoas que às vezes preferem o papel de vítima, sentam-se na cadeira da vítima e não querem sair mais, ainda que o outro às vezes tente recompor a relação. Então, este desejo de permanecer como vítima que causa dos outros a compaixão para mim e me traz aliados, dificulta às vezes. Quando se supera esse desejo de permanecer como vítima e se dirige ao irmão para recompor as relações, é aí que Jesus diz: tu ganhaste o teu irmão. Então, pode ser que ainda assim, essa pessoa não queira entrar nesse processo terapêutico de cura das relações, dos desentendimentos. E aí então que Jesus diz: toma contigo 2 ou 3 pessoas para que tudo seja resolvido sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, essas 2 ou 3 pessoas fazem na comunidade desenvolvem o papel dos construtores da paz. Não são os profetas da discórdia, porque senão não será recomposta a relação, as amizades. As desavenças continuarão. Pessoas que favorecem a desavença, as brigas e as fofocas colocam lenha na fogueira. Elas só querem ver o circo pegar fogo. Por isso que é na comunidade que a gente deve procurar os construtores da paz. Às vezes estamos em dificuldade e vamos nos aconselhar justamente com pessoas que não querem a paz, que querem mais é ver o circo pegar fogo. Jesus fala de testemunha porque se refere ao Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, quando diz assim: quando alguém for acusado de ter cometido um crime, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar a acusação. Portanto, Jesus vai ao Deuteronômio para que as pessoas compreendam mais ainda. Continua Jesus dizendo que ainda existe a possibilidade desse irmão que pecou, que praticou, que não deveria, não escutar, ainda mesmo com 2 testemunhas, com os construtores da paz. Então, diz a igreja é esta comunidade, né? Eclesia, no termo grego, que é a assembleia dos convocados por Jesus. Esta assembleia deve favorecer a recomposição das relações. Mas, mesmo assim, ainda pode ser possível que este irmão não queira ouvir. Aí então Jesus diz: seja então para ti como pagão e pecador público. Ou seja, trate-o como pagão, o pecador público. Aqui as pessoas
que preferem a vingança do que a recomposição das relações de uma maneira saudável, certamente essas pessoas respiram um pouco aliviadas. Então pronto, posso excluir essa pessoa. Mas sinto muito, devo dizer que não. Tratar como um pecador público ou como um publicano ou um pagão não significa que esse indivíduo deva ser excluído do amor da comunidade, por incrível que pareça. Muito menos da pessoa que foi ofendida. Significa dizer que esta pessoa vai precisar receber amor. Não vai ser o amor como deve existir na comunidade, como existe na comunidade, que é um intercâmbio, onde as pessoas dão e recebem amor. Esta pessoa não tem capacidade de dar amor e talvez nem de receber, mas ser tratado como um pagão e um pecador público significa dizer que ele só deve ser o alvo do amor. É o amor numa mão única, não haverá mão dupla. Lembrando aquilo que Jesus já tinha dito, rezai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, aliás, e até mesmo mais ainda, rezai pelos que vos perseguem. Então, esse amor de mão única, não é? Da comunidade para com a pessoa que ofendeu, que causou os desentendimentos ou as guerras. Portanto, é o amor apenas dado. Tratar alguém como um pecador público, como um pagão, não significa, então, deixar de amá-lo, mas amá-lo dessa maneira, sabendo que ele não será capaz de devolver amor. O amor que deveria ser esse intercâmbio e um sinal das relações saudáveis, mas não vai ser possível. Mesmo assim, não há espaço para o ódio e para a vingança. Na comunidade dos seguidores de Jesus, não há espaço para o ódio e para as vinganças. Se referindo então ainda mais uma vez, como sempre, à temática do perdão, Jesus diz, no segmento do ensinamento, tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Trata-se, meu irmão e minha irmã, do perdão de Deus que age e se derrama de modo eficaz quando é traduzido em perdão para o irmão. Portanto, quem não perdoa, liga, fecha, limita o perdão de Deus. É aquilo que é ligado no céu. Fechado, a gente poderia dizer assim. Impede o perdão de Deus. Então, à medida em quanto as pessoas perdoam, pelo contrário, desamarra, desliga, solta e libera o perdão de Deus. Concluindo esse capítulo 35, lá no final desse capítulo, aliás, desse capítulo 18, no versículo 35, que não compõe esse texto que estamos refletindo, Jesus diz assim: é isso que meu Pai, que está no céu, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. E lembrando que coração não tem nada a ver com sentimento, mas com decisão, é a sede da decisão. Então, esta afirmação de Jesus não diz respeito sobre nenhuma concessão dada à comunidade para legislar ou para decidir sobre todas as matérias e assuntos que acontecem na comunidade. Pelo contrário, diz respeito à responsabilidade na concessão do perdão. E há uma lógica teológica aí. Se os irmãos não se perdoam, limitam o perdão de Deus. Jesus conclui este texto de hoje dizendo assim: ainda assim, se 2 de vós estiverem de acordo sobre a terra, para pedirem alguma coisa, o meu Pai que está nos céus o concederá. O verbo adotado pelo evangelista com relação a estar de acordo é um verbo que lembra e está ligado à palavra sinfonia. É uma expressão importante que indica a vida da comunidade. O que é uma sinfonia? Sinfonia é um conjunto de diversas vozes ou instrumentos, cada um tocando com a sua peculiaridade dentro daquilo que são capazes, nas suas diversidades, dando cada um o melhor de si. Então, aqui lembro uma belíssima citação do nosso patrono, da nossa congregação missionária de Santo Inácio de Antioquia, o bispo e mártir Santo Inácio, quando diz que a comunidade deve ser como as cordas de uma cítara, que toca em harmonia entre si para não desafinar no tom de Deus, que é Jesus Cristo. Uma imagem bonita, conhecida desde o início do cristianismo, das primeiras comunidades.
Então, observe que não se trata das pessoas na comunidade serem uniformes, agirem e fazerem tudo na uniformidade de vozes, de pensamento, mas existir na comunidade relações que são, dentro da sua dinâmica, uma variedade, mas tocando numa única partitura, que é o amor. Gosto também dessa imagem, porque só assim tocará uma música, e essa música não será desafinada. É o amor vivido nas mais variadas formas e experimentado dos mais variados modos. Mas por que Jesus, então, aí no finalzinho, já estamos terminando, indica assim, 2 ou 3 pessoas estiverem em acordo, eu estarei aí no meio deles. Na verdade, voltamos aos 2 ou 3 construtores da paz, lá do início, que devem ser procurados, pessoas que fazem de tudo para curar os desentendimentos e as feridas nas relações interpessoais. São pessoas que querem eliminar as guerras, as divisões, têm a função de construir a paz. Portanto, aí torna presente, quando age-se assim, a presença do próprio Senhor. Se estiverem unidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E volta então outro tema, que é muito caríssimo a Mateus, que é Jesus como o Deus conosco. O Deus conosco é esse Deus próximo da humanidade. Lá na lei judaica, na tradição judaica, dizia assim: quando 2 ou 3 se reunirem para estudarem a Torá, a lei de Deus, né? Quando se reunirem, a Shekinah estará no meio deles. Shekinah é a glória de Deus, estaria no meio deles. Jesus faz outra coisa, substitui a lei pela sua presença. A lei não é mais o meio pelo qual uma pessoa pode testificar a adesão a Deus. Não é mais. Não é mais através de uma lei externa ao ser humano, mas é a identificação com a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, que é o modelo para a humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos assegura que quando esta unidade existe na comunidade, mesmo no meio das divergências, estas dificuldades nas relações, esses desentendimentos podem ser recompostos e as relações restabelecidas na comunidade. Quando isso acontece, a sua presença é ininterrupta e cada vez mais perceptível no meio dos irmãos e nas relações da vida em comum. Espero que você aproveite essa reflexão e que o Senhor nos ajude a assumirmos também este caminho terapêutico de cura nas relações e diante das dificuldades e dos desentendimentos. Um feliz domingo, uma abençoada semana. Abraço a todos.